Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente veio conversar um pouco sobre as políticas públicas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? O que vem caminhando historicamente, né, e politicamente no cenário mundial e como esse cenário mundial está interferindo, né, no cenário de educação inclusiva dentro do município do Rio de Janeiro. O que a gente tem que ter em mente é que a inclusão, ela não é uma metodologia de ensino. A inclusão é um processo, é um ideário, uma proposta política de mundo e não apenas de educação. A gente percebe, né, que, historicamente, a gente vem saindo de um modelo de integração onde a criança com deficiência, ela entrava na rede municipal de ensino, dentro de uma classe especial, e ela deveria se preparar para frequentar uma turma comum, né? Ela tinha que se preparar e estar apta a frequentar uma turma comum junto com os demais alunos da rede. A gente está saindo desse modelo de integração e indo para um modelo de inclusão, onde, na verdade, a pessoa com deficiência ela não deve se preparar para estar nos bancos escolares, junto com os alunos regulares. Na verdade, quem tem que se preparar é a escola. A escola tem que estar apta a receber toda a diversidade, né? Ela tem que trabalhar com essa diversidade e trabalhar de forma a alcançar conteúdos pedagógicos, né? Conteúdos programáticos para todos. Então, ela tem que criar metas para que todos se desenvolvam dentro das suas políticas pedagógicas. O movimento pela inclusão, ele tomou força em 1990. Mas, na verdade, esse movimento pela inclusão, ele é anterior a isso. A gente pode ver que nas nossas legislações, né, nossas legislações pátrias do Brasil, desde 1988, com a Constituição Federal, ele está presente nesse texto legal. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 208, inciso 3, prescreve que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quando a gente lê esse texto, a gente tem que pontuar que esse texto existem palavras que hoje elas não são mais adequadas ao cenário em que a gente vive. A gente percebe que a Constituição traz um cenário da época em que foi escrita, em 1988. E hoje existem palavras que não estão muito adequadas ao nosso cenário de educação inclusiva. A gente pode destacar duas expressões dentro desse artigo que eu acabei de ler. Quando a gente fala em portadores de deficiência, a gente tem que perceber que essa expressão está ultrapassada. Como também está ultrapassada a expressão portadores de necessidades especiais. As pessoas com deficiência, elas não portam a deficiência. Elas são deficientes e hoje elas devem ser chamadas como pessoas com deficiência. Outro termo, né, que nós podemos discutir nesse artigo é o termo preferencialmente. Quando a Constituição traz a ideia de que o ensino tem que ser dado preferencialmente em rede regular, ela quer dizer, ela quer expurgar, né, a ideia de que existe uma desigualdade nas portas de entrada da rede municipal de ensino ou de qualquer outra rede. Ela quer dizer que as portas de entrada para a escola devem ser feitas numa turma comum. Então, quando a gente lê esse termo preferencialmente, a gente tem que ter a ideia de que a Constituição ela não deve ser lida em pedaços. A Constituição traz uma ideia principal e um dos seus princípios principais, que é o princípio da igualdade.
Então, em seu artigo 206, ela reforça esse princípio da igualdade dentro da educação, quando ela diz que, em seu inciso 1º, determina que o ensino será ministrado com base em vários princípios e o primeiro deles é o da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Quando a Constituição traz esse termo, ela quer nos mostrar que a educação especial ela não é mais um sistema paralelo de ensino. Na verdade, a educação especial ela vem agora criando força com o seu atendimento educacional especializado. Então, na verdade, quando a rede municipal recebe esse aluno com deficiência, ela abre as suas portas numa turma comum, com os demais alunos dessa turma comum. E aí ela dá um atendimento especializado, né, num contraturno, para que esse princípio de igualdade seja realmente incluído dentro da rede municipal de ensino. Em 2006, surge no cenário mundial a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa convenção ela foi feita na ONU, na Organização das Nações Unidas, e o Brasil fez parte dessa elaboração dessa convenção e foi signatário dessa convenção. O que quer dizer que foi signatário? Ele concordou com o que ali estava disposto. Essa convenção traz para a gente um modelo de educação especial inclusiva. Como a gente percebe isso? Lendo o artigo 24 dessa convenção. O artigo 24 expressa que a garantia de que as pessoas com deficiência possam ter acesso a um ensino fundamental inclusivo, de qualidade. E aí, o que acontece? Em 2008, essa convenção entra para as normas brasileiras, né, com status de emenda constitucional. Isso acontece por quê? Porque o Senado Federal, por meio do Decreto Legislativo 186, torna essa convenção uma emenda constitucional de obrigatório cumprimento. O que a gente fez aqui para vocês, trouxe para vocês, foi os marcos político-legais. Esses marcos político-legais, eles estão dentro do site do IHA, vocês podem baixar todas as normas, convenções que norteiam, né, a implementação dessa educação inclusiva dentro do município do Rio de Janeiro, elas podem ser observadas dentro desse texto. E a gente pode destacar a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, como sendo a principal, né, o principal texto legal que a gente tem, até porque ele é emenda constitucional, né, ele foi trazido para a gente com status de emenda constitucional, então ele é o principal texto que a gente tem. Depois dele, nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, do MEC. Temos também o Decreto 6571 e a Resolução da CNE número 4. Esses dois, o decreto e a resolução, eles tratam especificamente sobre o atendimento educacional especializado. Como ele tem que ser implementado, como ele tem que ser feito e como ele tem que ser feito dentro da rede municipal de ensino. E como ele é feito hoje? Né? O atendimento educacional especializado, ele é oferecido em algumas escolas da rede, no contraturno, né? Então a criança ela frequenta uma turma comum num horário e no outro horário ele tem esse atendimento educacional especializado. Pode ser feito na sua própria escola, se lá tiver aquele espaço, ou em outra escola por perto. A Convenção também traz para a gente, não deixa dúvidas sobre quem são as pessoas com deficiência, né? Então, ela diz para a gente que são pessoas com deficiências aquelas que têm impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. O que são essas barreiras? São barreiras físicas ou barreiras que a própria sociedade coloca e que às vezes torna difícil
a participação plena do indivíduo com deficiência na sociedade. Então, ela traz essas barreiras mostram que o indivíduo tem maiores dificuldades em interagir com o meio do que ele realmente tem. Então, a sociedade tem que aprender a derrubar essas barreiras físicas e sociais para amenizar, né, e para trazer melhor desenvolvimento e melhor participação desse indivíduo com deficiência dentro da sociedade. Então, se a gente luta por um ambiente mais acessível, é um ambiente mais acessível para todos, para que todos tenham capacidade de caminhar, de se locomover sem dificuldades. E, por último, né, a gente tem que pontuar quais são as pessoas que são público-alvo dessa educação especial inclusiva. Não são todas as pessoas que estão abrangidas dentro desse direito de educação especial inclusiva. As pessoas que têm deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, baixa visão e cegueira, deficiência auditiva ou surdez, surdo-cegueira, deficiência múltiplas, TGD, autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, chamada psicose, transtorno invasivo sem outras especificações, altas habilidades ou superdotação. São essas as pessoas que são estudadas e são público-alvo da educação especial. Então, quando a gente pede ajuda ao Instituto Helena Tipov, quando a gente fala do Instituto Helena Tipov, que é esse centro de educação, centro de referência em educação especial, a gente tem em mente esse público. Então, os nossos estudos são direcionados para essas pessoas. Então, o que é o IHA? O IHA é o Centro de Referência Municipal em Educação Especial do município do Rio. Ele é o responsável por implementar políticas públicas de educação especial no município. E o que significa ser responsável pela educação especial? É transformar o texto da lei em aplicação prática. E, para isso, o Instituto Helena Tipov tem diversas atividades e ações para transformar o texto da legislação de educação especial na perspectiva de educação inclusiva em ações práticas que auxiliem o professor a lidar com a criança e o jovem com deficiência nas escolas municipais. Uma das nossas atividades é o Centro de Estudo e Pesquisa realizado por todos os profissionais do IHA. Todos os profissionais do IHA se reúnem no Instituto Helena Tipov, em sua sede no Maracanã, e produzem textos de orientação sobre a prática pedagógica, sobre o que fazer com o seu aluno com deficiência quando ele está na sala de aula. Se uma folha, o seu aluno com paralisia cerebral derruba a folha ao escrever, não consegue segurar num lápis, se o seu aluno com autismo circula muito na sala de aula, demonstra um comportamento diferenciado, como ensinar o seu aluno surdo a língua portuguesa, qual a importância da Libras. Tudo isso é pesquisado em nossos centros de estudo. E essas informações, esses textos sobre a prática pedagógica, estão todos postados no nosso site, no IHA Informa. Você pode fazer download de variados textos para o seu estudo, para o seu centro de estudos na escola municipal e para o seu estudo particular. Outra atividade do IHA é o apoio à CRE, por meio de visitas da nossa equipe de acompanhamento do IHA. São 10 equipes de acompanhamento que semanalmente estão com os profissionais das coordenadorias regionais de educação para discutir cada caso da educação especial, o relatório de avaliação de um novo caso de criança com deficiência que está ingressando na sua escola. Você, inclusive, pode mandar um relatório de observação do seu aluno para ser estudado pela Coordenadoria Regional de Educação com os elementos da equipe do IHA. Nesses encontros na Coordenadoria Regional de Educação, os profissionais da equipe e a Coordenadoria Regional também fazem a formação dos professores de atendimento educacional especializado e a formação dos próprios agentes de educação especial que se encontram nas CREs.
Também todas essas apresentações, esses textos de formação, vídeos, são postados em nosso site e você pode ter acesso a todos eles por meio de download. Uma terceira atividade muito importante do Instituto Municipal Helena de Poff são as visitas às escolas, porque além de estudar os casos, produzir os textos sobre a prática pedagógica, sobre o que fazer, sobre o saber prático, porque nós, professores, lidamos com o saber prático, lidamos com a urgência das situações, resoluções que nós temos que ser muito rápidos. Então, além de todo esse estudo, toda essa produção de textos sobre a prática pedagógica, toda essa discussão na CRE sobre os casos dos alunos com deficiência na rede, nós também fazemos a visita junto com os serviços do IHA, com os profissionais de serviços e oficinas, e juntamente com os profissionais da CRE. Nós vamos até as escolas do município do Rio de Janeiro, observar os alunos trabalhando com seus colegas para daquela oportunidade de observar o aluno com deficiência, estabelecermos novas metodologias, novos materiais para oferecermos à rede municipal. E também, todas as dúvidas que são tiradas no momento de nossas visitas também vão para a nossa página do site IH Informa. Lá tem uma aba FAQ de dúvidas frequentes e que você pode participar conosco. Você pode postar novas dúvidas e ler as respostas das dúvidas encontradas no campo. O IHA tem uma série de oficinas e de serviços oferecidos ao público da educação especial. Nós temos a Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas para Ação Educativa, também chamada de Laboratório de Tecnologia Assistiva, onde os estudiosos, os pesquisadores que lá trabalham, estudam a tecnologia assistiva para o aluno com deficiência física, paralisia cerebral, equipamentos de tecnologia ligadas à informática, adequação de mobiliário, uma série de materiais interessantes, jogos, em que fornece também para a rede municipal e recebem a visita de professores, coordenadores pedagógicos, acompanhados de alunos para o desenvolvimento desses recursos. Outra oficina e serviço do IHA é o Centro de Transcrição a Braille, que produz todo o acervo de materiais, de testes, provas, cadernos de revisão, todos transcritos para o Braille e fornecem para os alunos cegos da rede. Além disso, temos a informática aplicada ao aluno cego e baixa visão, que também utiliza-se vários sistemas operacionais, 2Vox, dentre outros, onde são testados, vendo o que é o melhor para o aluno e depois multiplicando isso para a rede municipal. O Laboratório de Libras é outra oficina também oferecida, onde a fluência da língua brasileira de sinais, junto a familiares, alunos e professores, é trabalhada nesse laboratório. O desafio também da língua portuguesa como segunda língua para o aluno surdo é discutido no Laboratório de Libras, para novamente